A paz do Senhor, povo de Deus, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui na TV ADNP para mais um programa Escola Bíblica. Nós temos um intervalo de 30 segundos, nos aguarde e já estaremos de volta. Muito obrigado. Amém. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Vamos então para a lição dessa semana, a lição de número 8, cujo tema, o título, como você preferir, é Não Matarás. Não matarás. Vamos ao texto áureo. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo 23, versículo 7. Verdade prática é: o direito à vida é um bem pessoal e inalienável. Sua preservação e proteção deve ser parte da responsabilidade do homem cristão. Amém. Meus queridos irmãos, vivemos numa sociedade com os valores os valores cristãos totalmente deturpados, e vemos que o que está imperando é a maldade no coração do homem, a inveja, o ódio. E essa lição, ela vai nos ensinar profundamente, principalmente você que vai dar essa aula, ministrar essa aula, porque se você reparar, é de grande valia, pois a sociedade está vinculada a uma falta de desrespeito quanto relação à vida. A vida humana perdeu seu valor. Tem lugares aí que a vida de animais vale mais do que uma vida humana. Só para você ter uma ideia, os jogos, a mídia, tudo faz uma propriedade técnica sobre isso. Por exemplo, os filmes mais vistos, os filmes de ação, é aquele onde o vilão mata de 1000 a mais pessoas. Ele é tido como, o herói é tido como aquele que mais matou. Assim também como nos jogos, nos videogames que estão modernizados, os jogos mais vencidos são aquele que caracteriza a violência em si, onde induz aquele que está jogando a matar, a atirar, a atropelar, e assim em todas as áreas. A primeira aplicação do 6º mandamento é que Deus proíbe o ato de matar. E isso implica tirar a vida do próximo, a quem Deus nos chamou para amar. O Catecismo de Heidelberg, ele faz uma elaboração com uma pergunta e uma resposta lógica. Ele faz a pergunta: qual a vontade de Deus para você no 6º mandamento? E a resposta é: não devo depreciar, insultar, odiar ou matar o meu próximo, nem por minhas palavras, nem pelos meus pensamentos, nem pelo meu olhar, e nem pelos meus gestos ou atitudes. O 6º mandamento manifesta totalmente um propósito de Deus em respeito à vida, porque essa é a vontade de Deus para com os seres humanos. Então vamos lá à lição, ao primeiro tópico da lição, 6º mandamento. Primeiro tópico, que é o 6º mandamento, o subtópico primeiro é abrangência. O 6º mandamento, ele tem uma abrangência. Ele é totalmente contrário à violência e todo assassinato, quer premeditado ou não.
E dentro disso está incluso o suicídio, a pena capital, a eutanásia, também o aborto, que são temas constantemente ligados ao sexto mandamento. Vamos ao segundo subtópico, que é o objetivo. Qual é o objetivo, então, do sexto mandamento? Primeiro, o ensino geral do Antigo Testamento nos mostra que deve haver sim um respeito à santidade da vida, um respeito ao ser humano como criatura de Deus. E Jesus inclui aqui, em um dos seus sermões, o amor, porque a lei ela podia ter o seu lado rígido. E Jesus entra agora com um amor, e eu gostaria de ler com vocês, você pegasse a sua Bíblia, Mateus 5, do versículo 21 ao 22. Mateus 5, do 21 ao 22. Você que está com a sua Bíblia aí perto, a minha Bíblia está na versão corrigida. Mateus 5, do 21 ao 22, diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Aqui o termo raca é um termo de desprezo. E um dos significados mais provável que ele teria é: você é imprestável, ou você é desprezível. E Jesus está dizendo aqui que através dos nossos atos e das nossas palavras, nós violamos muitas das vezes o sexto mandamento. Porque no Novo Testamento está considerado até a ofensa, o aborrecimento que nós fazemos às pessoas, ao nosso próximo, como homicídio. Como está em 1 João 3,15, que aquele que aborrece a seu irmão é homicida. E o homicida não tem parte com Deus. Então, o objetivo principal do sexto mandamento é social e religioso. Você recebe de Deus e repassa ao seu próximo. Deus te ordena e você assim faz no meio em que vive. Porque esse objetivo inteira em proteger a vida e trazer a paz entre os seres humanos. Que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, versículo 18, no que depender de vocês, ou no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então esse é o principal objetivo do sexto mandamento, promover a paz, proteger a vida. Vamos ao terceiro subtópico, o contexto. Qual o contexto do sexto mandamento, não matarás? Alguns povos antigos já tinham respeito à vida. E o que fica caracterizado aqui é que quando Israel recebeu esse mandamento, ele agora estava sob uma patente divina, o que não era antes. Mesmo que os povos tivessem esse respeito, agora Israel, o povo de Deus, estava tendo essa revelação do Sinai, já que a outra forma era que Deus tinha colocado essa lei no coração e na consciência dos homens. Sempre avaliando esse tópico, eu me lembro no capítulo 2 de Êxodo, quando Moisés matou um egípcio e o enterrou na areia. Não que isso era comum no Egito, mas com certeza ali até o próprio Moisés deve ter presenciado muitas mortes, e a sociedade daquela época podia indicar isso, porque Moisés, como um líder, como uma pessoa respeitada naquela época, o fez. E sempre que eu vejo o contexto disso, eu me lembro dessa passagem bíblica. E ele que foi escolhido para ser o legislador de Israel. Mas o contexto nos mostra que agora
Mesmo que todas as nações estivessem na consciência o respeito de um modo geral pela vida, agora está patenteado por Deus através do mandamento ao seu povo. Vamos à síntese do tópico primeiro? Deus criou e deseja preservar a vida humana. Deus criou e o desejo de Deus é que a vida seja preservada através do respeito, através do amor. Vamos para o segundo tópico e o subtópico primeiro, que é da vida. A vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e só Ele tem o direito de pôr, então, a vida humana ao seu final. Isso é tão enfático que 3 homens de Deus, Moisés, Elias e Jonas, pediram para si a morte e Deus não concebeu esse pedido. Porque Deus sabe a nossa hora, Ele sim tem um controle das nossas vidas, conhece a existência, conhece o início, o meio e o fim da existência de cada ser humano na Terra. Amém? Vamos lá para o segundo subtópico, não matar. Essa proibição é mesmo não assassinar, porque o verbo aqui, ratachar-se, ele aparece 47 vezes no Antigo Testamento em textos da lei. E a sua primeira ocorrência ocorre exatamente na ordenação desse mandamento. Êxodo 20, 13. O dispositivo da lei mosaica proibia totalmente uma violência contra qualquer pessoa, até mesmo contra o inimigo. E esse termo aqui se refere também ao homicídio culposo, ou seja, aquele que não há intenção de matar. Aplica também esse termo hebraico, não assassinarás. E a etimologia dessa palavra não é usada nem em guerra, nem em administração, nem no contexto judicial militar, mas há uma ocorrência desse termo aqui em Números 35, 30. Mas o autor da lição colocou bem que muitos estudiosos mostram que originalmente a ideia do verbo era de vingança do sangue, que nós iremos tratar daqui a pouco. E esse verbo, ele tem algumas línguas correlacionadas de alguns povos que tem quase significado parecido. Amém? Mas são raros. Vamos à síntese do tópico 2, então. É Deus quem dá ao homem o fôlego de vida e somente Ele tem o direito legal de pôr fim à vida. É Deus que nos dá a vida e somente Ele tem o direito de tirá-la. Vamos ao terceiro tópico da lição, procedimento jurídico. Qual era o procedimento? O primeiro subtópico é o significado do homicídio, porque o homicídio, o assassinato, é o pior crime que um ser humano pode cometer. E apesar de essa proibição constar na legislação de Israel, no sistema mosaico, algumas nações também tinham esse estabelecimento. Porque na aliança de Deus com Noé, eu vou aproveitar a lição aqui, Gênesis 9:6, está escrito assim: quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Quando uma pessoa comete o ato de assassinar, matar, ela praticamente está cometendo um crime contra Deus, porque foi Deus que deu aquela vida, aquela pessoa. Então é por isso que esse mandamento de Deus, ele é tão simples, mas pesa muito, né? Não matarás. Quando nós fazemos isso, nós estamos, além de fazer mal ao nosso semelhante, estamos, de uma certa forma, magoando o coração de Deus.
Vamos ao segundo subtópico, o homicídio doloso, que está em Números 35, 16 ao 21. Eu gostaria de ler com vocês, irmãos, porque é muito interessante nós aproveitarmos bem essa pré-aula, essa síntese. Números 35, 16 ao 21 diz assim: porém, se aferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se aferir com pedra à mão de que possa morrer e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se aferir com instrumento de madeira que tiver na mão de que possa morrer e ela morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador de sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade aferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor, homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. O homicídio doloso é aquele é o próprio homem matando, ferindo o seu semelhante. O substantivo homicida aqui, que é Rotchash, vem do verbo Rotchash, que aparece repetidas vezes. É o assassinato propriamente dito. Nós devemos muito prestar atenção nisso. Vamos ao terceiro subtópico, homicídio culposo, que quero aproveitar o texto, a Bíblia já está aberta aqui, 35, 22. Números 35, do 22 ao 25. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungirá com santo óleo. O homicídio culposo, irmãos, é aquele que se não teve a intenção de matar. Em Deuteronômio 22, 8, versículo 8, tem algo interessante, que ao construir uma casa em Israel, teria que colocar parapeito sobre o terraço para que ninguém caísse, ou se caísse ali não viesse a morrer. Porque se isso acontecesse, o construtor da casa receberia o sangue na sua família. E o homicídio culposo, que involuntariamente e acidentalmente é cometido, ele nos ensina muita coisa que às vezes nós ferimos os nossos irmãos sem perceber, né? Mas o homicídio culposo aqui, que na legislação de Israel, era aquele que era praticado sem o desejo mesmo de matar, acidentalmente. E esses dois recursos, que recursos são esses? São exatamente que quando isso acontecesse, a pessoa tinha o direito de se refugiar na cidade de refúgio e ficasse lá até a morte do sacerdote. Muito interessante isso. E uma outra maneira de se livrar pelo dispositivo da lei era agarrar-se às pontas do altar. Vamos então lá, irmãos, para a síntese do tópico 3.
Ao tirar a vida de alguém, o homicida está infringindo a lei dos homens e agindo diretamente contra o próprio autor da vida, que é o nosso Deus. Vamos então ao último tópico, tópico 4, que é a punição. Primeiro subtópico é o sangue de Abel. O termo sangue, que está lá em Gênesis 4:10, quando Deus falou para Caim que a voz do sangue do irmão dele clamava desde a terra. Ele está no plural hebraico e no Talmud, a antiga literatura religiosa dos judeus, significa sangue da sua descendência. Ou seja, implicava que quando você matasse alguém, você estava interferindo direto no futuro de uma história. Você estava praticamente lesando aquela história daquele indivíduo por causa desse significado, sangue de sua descendência. E esse tal crime com certeza afetaria a posteridade daquela vítima. E em Hebreus 12:24 fala aqui sobre o sangue da aspersão de Cristo, que fala que melhor do que o sangue de Abel. O que isso significa? Porque o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, derramado pelos nossos pecados, ele clama por misericórdia de Deus. Já o sangue de Abel clama por vingança. Vamos ao segundo subtópico, o vingador. A legislação dava o direito à lei de Israel, dava o direito ao vingador de sangue, como está em Números, nós lemos aqui a passagem, que ao vingador de sangue, que em hebraico, Goel, é redentor, remidor e vingador. Esse vingador do sangue, ele tinha o direito total de, aonde encontrasse o assassino, ele podia vingar e matar esse assassino. E isso era uma prática muito comum no Oriente Médio. E tratava até de uma questão de honra, vingar-se dessa maneira. Desonra era quando isso não acontecia. Porém, irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos manda sempre substituir, no lugar da vingança, o perdão. Isso me faz lembrar uma ilustração de dois amigos que estavam caminhando pelo deserto. Começaram uma discussão. De repente, um dos amigos deu um tapa no outro e rapidamente aquele que tomou o golpe escreveu na areia assim: hoje o meu melhor amigo me bateu. E eles continuaram ali a caminhar, de repente já avistaram um lago e naquela alegria foram se banhar, estavam ali naquele momento, quando de repente o amigo que tinha sofrido o golpe, tapa, começou a se afogar. E o outro amigo, rapidamente, que havia dado o golpe, rapidamente foi lá, o socorreu. E depois disso, o amigo que foi socorrido e que tinha tomado o golpe, pegou uma pedra ali e escreveu nela: hoje o meu melhor amigo me salvou. Aquele rapaz, então intrigado, perguntou assim: por que quando eu te bati, você escreveu na areia, e agora que eu te salvo, você escreve numa pedra? E ele disse: é porque eu escrevi uma maldade que você me fez na areia, porque os ventos do perdão vai apagar aquilo. Agora, o bem que você me fez, eu escrevi numa pedra, para que não seja esquecido.
E é isso que Deus requer de nós, que não vingamos ninguém, não odiamos ninguém, mas sim amamos e perdoamos sempre. Paulo, novamente, na sua Epístola aos Romanos, no capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer que o Senhor diz: não vingue vocês mesmos, porque a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Amém. Vamos então para o terceiro subtópico, o último da lição, que é a expiação pela vida. O crime de assassinato, aquele ato que a pessoa fazia, só existia duas maneiras, quando ele assassinou, de ser expiado, de ser compensado. Uma era pela própria vida, porque a lei é assim, vida por vida. E a outra é o assassino buscava uma da cidade de refúgio. E lá também ficava, como foi dito antes até a morte do sacerdote. Eram as duas maneiras da expiação pela vida. E o Senhor expiou no Calvário pela minha e pela sua vida. Fez essa expiação voluntariamente. Vamos à síntese do último tópico. Não havia expiação para o homicídio doloso, já que para o homicídio culposo havia as cidades de refúgio. Eu quero aqui só uma palavra breve para os professores nessa conclusão, sobre algo que vai dar muita discussão, talvez dê na sua sala, aí na sua igreja, sobre o sexto mandamento, onde Deus diz: não matarás. E porque muitas vezes alguém vai dizer, aparece na Bíblia, Deus mandando matar. Irmãos, temos que ser sinceros e às vezes categóricos, mas há duas categorias em que isso acontece praticamente na Bíblia: a de guerra e a de pena de morte. Claro que isso dá muito pano para manga, você pode procurar subsídios para estudar, porque se for feita essa pergunta, você pelo menos dá uma esclarecida. Mas essas são as duas categorias. Quando Davi matou o gigante Golias, com certeza os filisteus eram uma pedra de tropeço para Israel e eram sanguinários também, e reverteriam aquilo em mortes para o povo de Israel. Também temos o caso de 1 Samuel capítulo 15, onde o Senhor manda matar os amalequitas. Por que isso? Se trata de uma guerra ali entre as nações. E os israelitas e os amalequitas eram com certeza um povo sanguinário, que muitas das vezes atrapalharam a jornada de Israel, e o Senhor assim pediu. Então é bom que você busque mais para fazer assim, se surgir essa pergunta, você poder avaliar. Que Deus os abençoe e fique com Deus. A paz do Senhor.